Ser atriz, claro que é gratificante, porque é toda uma experiência interna que nós temos, em que ficamos mais sensíveis à complexidade do ser humano. Sinto-me valorizada, mas eu acho que a valorização é mais uma coisa interior, ou é ou não é. Estamos sempre a ser julgados, seja por nós próprios, seja pelos nossos colegas, seja por quem vai ver, existe sempre um julgamento e gerir tudo isto pode ser muito complicado. A formação académica e todo tipo de formação é muito importante na área das artes, porque nós poderemos nascer com uma tendência, uma inclinação, um dom, mas todos os dons devem ser trabalhados. Por outro lado, os atores também têm de pagar contas. O velho dilema pode ser posto em termos muito simples. Traímos-nos a nós próprios, trabalhando em projetos de que não gostamos, ou vamos servir à mesa? É gerir isto. É claro que há quem o faça, mas a maior parte das vezes é impossível pagarmos contas apenas sendo atores. Olá, bem-vindos à Praça da Fundação. Cá estamos na Casa da Cerca, este cenário magnífico com esta vista fantástica sobre Lisboa. Desta vez para apresentar o novo retrato de uma publicação pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, esta de Jacinto Lucas Pires. Olá, Jacinto. Olá. Chama-se O Ator Português e é intrigante porque não é nenhum ator, é um retrato do ator enquanto profissão, enquanto pessoa, em como tudo isto se mistura na sua vida, quer profissional, quer pessoal, com todas as dificuldades, com todas as alegrias também. Só uma correção, chama-se Ser Ator em Portugal. Ser ator em Portugal, sim. Que está aqui, aliás. Exato. Mas que descreve precisamente o ator português. E a atriz. E a atriz, claro. Agora tem que se dizer os dois, não é? É isso. Não, porque senão a Catarina bate-me. Exato, eu sou bem capaz. E estamos aqui também com a Catarina Requeijo, que é atriz, e com o Fernando Moura Ramos, que é ator e encenador também. Portanto, estes dois lados, à frente e atrás do palco. E já estivemos aqui a falar um bocadinho sobre estes temas, mas há uma frase da apresentação do livro que eu acho muita graça, quando se diz ator, há quem ouça astronauta. Nós estivemos aqui a falar também dos drones que passam aqui por cima. Porquê astronauta? Porquê que olhamos assim para os atores como uma coisa tão fora que não sejam do nosso mundo? Alguns pais, não é, ao ouvir que o filho quer ser ator, acham que é tão impossível quanto ser astronauta, que aliás também não é impossível. Mas porquê é impossível ou porquê é indesejável? Pois, não sei, eu não investiguei essa psicologia paterna, o que é que gostará... E materna. E sim, muitas vezes materna. Mas o ator, não é, tem esse lado, aliás foi isso que me puxou primeiro para escrever este livro, a ideia de, há um fascínio, não é? Alguém que está distante, como quem vive sempre em cima de um palco, não é? Noutro território ao qual nós, comuns mortais, não temos acesso, e por outro lado há um grande desconhecimento, há um fascínio que atrai, mas há um grande desconhecimento em relação ao que é realmente a vida de um ator em Portugal. É uma coisa de sonho, mas que depois muitas vezes é um pesadelo, é assim, Catarina? É. Depende das fases, porque às vezes, apesar de ser um pesadelo, basta 1 ou 2 espetáculos para nós acharmos que afinal fizemos a escolha certa. E valeu tudo a pena. Mas depois, passada uma semana, se calhar põe-se tudo em causa. Não sei, se calhar no meu caso, porque também fiz um percurso um bocadinho errático, fui estudar bioquímica para sossegar um bocado as inquietações maternas, no meu caso, e depois decidi mesmo que queria fazer teatro, e muitas vezes pensei se fiz a escolha certa, porque apesar de tudo foi um grande investimento. E depende das fases da vida, mas houve fases em que de facto foi muito difícil e que as pessoas não têm a mínima noção de que a nossa vida não é só um glamour e uma coisa cheia de festas e de elogios e de não sei o quê. Muitas vezes é uma vida de batalha, sempre. Eu acho que... No outro dia estava a falar com um amigo que é artista plástico e tem mais ou menos a minha idade, portanto estamos a chegar aos 50 anos, e a dizer que é preciso, eu odeio esta palavra da resiliência, porque me lembra assim uma coisa, uma doença qualquer, não sei, tem um ar assim de, pronto, mas neste caso é um bocado a palavra certa, é preciso não desistir nunca.
E nunca está a Estamos ganho. constantemente a ser testados, não é? Sim, e nunca está a ganho, porque se agora neste momento eu até tenho trabalho como encenadora, como atriz, não quer dizer que daqui a 3 anos não volto a ter que pensar que se calhar tenho que ir fazer outra coisa, e se calhar tenho que passar uns meses a fazer produção, ou a fazer outra coisa qualquer, ou ir dar aulas, ou... Portanto, isto nunca está a ganho, e é preciso ter muita força. Mas há que clarificar aí uma coisa, que é ser ator hoje, digamos, do lado da fama, do lado dessa coisa do sonho, significa necessariamente que há uma esfera de mediatização dessa condição que muitas vezes não tem nada a ver com ser ator. Isto é, desse ponto de vista, qualquer pessoa é ator. É uma figura pública, no fundo, não é? Porque se identifica a participação nessas coisas miméticas do real, nessas novelas, em todo esse tipo de indústria, identifica-se qualquer tipo que entre, ou tipa, que entre nesse tipo nesse género de coisas, passa a ser caracterizado ou classificado como ator. Ator não é isso, quer dizer, não quer dizer que não venha a ser. E ator é o quê, exatamente? Ator é alguém que, no fundo, faz um percurso que faz com que venha a ser ator, quer dizer, tenha... Mas tem muito que ver com a formação ou tem muito mais que ver com a formação, um certo perfil de... Tem que ver com a formação, tem que ver com a tarimba. Há quem faça formação desde sempre numa lógica de formação em exercício, quem entra para uma companhia, há quem comece até muito cedo e que faça logo um pequeno papel com 13 anos e que depois aos 18 faz não sei o quê e tal, e que cresce dentro do teatro, como antigamente, não é? As pessoas faziam-se intérpretes dentro de e estavam integradas mesmo numa companhia, não era uma família, exatamente. Basta ver o exemplo do Molière, não é? E outros, e hoje em dia, depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento dos teatros públicos, a dimensão formativa é uma dimensão decisiva. E, portanto, são pessoas que fazem escolas e que fazem escolas que são de nível superior. O Conservatório de Paris é uma universidade, quer dizer, as pessoas têm uma formação que é muito rigorosa em termos de treino corporal, de treino vocal e de conhecimento da dramaturgia, de conhecimento depois de tudo aquilo que tem a ver com a esfera do palco, não é? De concentração, atenção, disponibilidade física, etc. Tudo aquilo que no fundo faz do corpo um instrumento de significação. Mas que no fundo esta parte do conhecimento e do reconhecimento do público são 2 horas em cima do palco, eventualmente 2 horas por dia, um determinado número de dias por semana, mas depois há toda a outra parte atrás, não é? E é essa a parte que o Jacinto descreve muito aqui, é toda esta parte do desconhecido daquele que nós não fazemos ideia que está do outro lado, sim, mas também do desconhecido lá está, nem toda a gente chega ou fica conhecido na televisão, claro, mas se calhar há pessoas que têm muito mais percurso, que são muito mais atores, sim, e que depois são desconhecidos. Há um momento especial e que eu descobri nas conversas que tive para este livro e outras com outras pessoas que conheci antes, que é o momento em que as pessoas decidem que querem ser atores. Portanto, o momento... Eu acho essa pergunta, o que é um ator, também tem muito a ver com isso, um lugar interior, não é? Em cada pessoa, que se revela às vezes de maneira diferente, ou quase sempre de maneira diferente para cada um, que é, eu quero ser ator. E por um lado é bonito porque há uma... Ao contrário do que parece, há uma certa timidez nesse desejo, ao contrário a ideia, nós pensamos no ator como alguém que extrovertido que se expõe e tal, mas há até dificuldade das próprias pessoas falarem nisso, porque é um momento é um lugar muito guardado nelas próprias, muito especial e secreto. Até porque misterioso. Não é a pessoa que se está a mostrar em cima do palco, não é? É a personagem. Exatamente. Às vezes. Eu por acaso é engraçado, porque uma das perguntas falava sobre isso das personagens. Exatamente. E às vezes, se pensarmos sobretudo em coisas mais contemporâneas, às vezes a fronteira é muito diluída. Sim, estava a pensar em coisas que o Jacinto às vezes escreve. Eu já fiz peças dele em que havia personagens e já ensinei uma peça dele em que havia personagens, mas às vezes há espetáculos que o Jacinto escreve em que as personagens são vozes, são veículos. Mas que são personagens da mesma, não é? É preciso montá-las, é preciso encontrar o tom mas certo. Às vezes
vezes o segredo não está no trabalho individual, está muito, por exemplo, como se articulam aquelas vozes num determinado ritmo, num determinado tempo, na escuta, na atenção, E não como é é que o aquele próprio clássico, ator se apropria está- daquelas se apropria. palavras, e às vezes não há aquele clássico que as pessoas imaginam de personagem, de uma construção, de uma mudança de voz, de corpo, etc. E fiquei a pensar nisso durante estas semanas, quando soube que vinha participar neste debate, porque ultimamente, por exemplo, fiz uma peça há pouco tempo sobre a Margarida Tengarrinha, que é uma mulher que está viva, que foi clandestina do PC, e nunca na minha cabeça me passou, nunca pensei na ideia de fazer uma imitação da Margarida Tengarrinha. A proposta era ser eu, a contar a história da Margarida. E nunca quis ver sequer as entrevistas da Margarida, pronto. E há ela já viu a peça? Já, viu e gostou muito. E achou que era Sentiu-se justo. bem retratada. Sim, porque é muito difícil essa responsabilidade de ser uma pessoa viva e com uma história que eu respeito imenso. E o desafio era esse, era ser eu a contar a história da Margarida. Eu não a quis ver, mas o encenador às vezes dizia-me: ela não diria isto com tanto a medo, ela seria mais afirmativa, ela não chora a contar as coisas, pronto. E é uma fronteira entre o eu e uma certa personagem que naquele momento, por estar a dizer aquelas palavras, se torna necessariamente diferente daquilo que eu sou. Mas essa ideia de personagem pode ser muito construída, menos construída, há aí uma espécie de espectro, não é? Está muito posta em causa, não é? Sim. Principalmente porque caminhamos, digamos, da peça de teatro para uma coisa que a gente pode chamar o texto cénico. Sim. Quer dizer, e hoje a organização de um conjunto de meios de significação num palco não passa pela ideia da personagem que tem por detrás uma lógica que está completamente posta em causa, que é da sua própria unidade caracterial. Hoje, quer dizer, já desde antes de Pessoa e desde que surgiu, digamos, uma dimensão mais subjetiva na construção das figuras, que esta ideia de personagem é extremamente contraditória, tão contraditória ao ponto de hoje falarmos mais exatamente do que agora aqui foi referido, que é essa ideia de vozes, não é? E um ator faz apontamentos, digamos, de personagem que podem ser referir-se a sujeitos completamente distintos uns dos outros. Mas é que trazem muito da sua própria personalidade para cima do palco. Isso depende muito do intérprete, não é? Quer dizer, há quem faça isso e, portanto, a gente reconheça, isto é ele está ali e está sempre muito presente no que faz. Há quem seja mais capaz do exercício da metamorfose. Porque também há, não é? E depois acho que vivemos... E há uma fórmula certa ou é... Não. Depende também das personagens é que uma está a partitura, interpretar. é um material, dos textos, é um material. Depende de se estamos sozinhos, se estamos com um grupo, depende também, além do intérprete, de quem está do outro lado e do que nos pede, não é? Mas há momentos espantosos em que há as duas coisas, eu falo como espectador, Sim. em que se vê exatamente o intérprete e ao mesmo tempo a personagem e esses que se calhar são os momentos de milagre, não é? Um bocado quando se escreve também se tenta isso, não é? Conseguir a ideia e a imagem ao mesmo tempo. E há intérpretes que conseguem isso maravilhosamente, são transparentes, nós vemos a pessoa, vemos que aquele corpo é autêntico, não é falsificado, digamos. Mas também vemos o sentido do texto, a personagem inteiramente lá. Como se fosse a pessoa com uma outra camada por cima, ou de lado, ou não sei, à frente. É uma peça mais assim. no guarda-roupa, mas é Acho a que peça é mais isso. importante. É uma questão de ponto de vista, quer dizer, um ator é autor do que está a fazer, é criador. Exatamente. é criador e, portanto, se tem um ponto de vista sobre o que está a fazer, ele não se funde com o que está a fazer, tem uma distância em relação a isso. Exatamente. E deve encarar o material como um músico encara uma partitura e, portanto, o texto que tem pela frente tem essas coisas todas que, no fundo, determinam o jogo em cena. Apropria-se mais ou menos disso, tem em relação a isso uma lógica de identificação emocional ou de distância analítica, e o resultado disso é essa coisa contraditória que permite que o espectador esteja também ele próprio numa relação diferente. Acaba por se envolver também.
ou mais envolvido ou ou mais sim. distante. E isso é dessa dialética que é feito o nosso trabalho. Porque... E agora pergunto ao Jacinto, porque vocês estão em causa própria, há maus atores ou simplesmente não são atores? Não, há maus atores, como há maus escritores, há maus jornalistas, há maus carpinteiros, isso claro. Agora, médicos. dizer o que é isso, não é? É que pode ser mais problemático, em concreto. Mas também é interessante, porque é que falhou aqui. E se calhar dizer é mau ator é menos interessante do que dizer aqui falhou. E porque é que falhou aqui nesta peça? Ou se calhar não era a pessoa indicada para fazer aquele papel, por exemplo. Exatamente, ou se calhar precisa de ler mais aquilo, ou ir por outro lado para chegar à cena do outro lado, ou conhecer outras pessoas. Há lugar para todos, por exemplo, porque o mau ator é um recurso do encenador. Isto é, para quem faz um trabalho, às vezes depois de explicar de muitas maneiras, metáforas, histórias contadas e tal, e o ator ainda não chegou onde supostamente o encenador queria, onde os dois se encontram. Eu dou o exemplo do George Strehler, que era um péssimo intérprete, mas um excelente mau ator, no sentido de que o que ele fazia mal não podia ser imitado pelo ator, mas aquilo que era mal feito era suficientemente didático e demonstrativo para que o ator, com esse tipo de exemplo, aprendesse e chegasse lá mais depressa. Portanto, aprendia pelo mau exemplo. Há quem diga isso sobre os escritores, não é? Quem diga que se deve ler os maus livros. Não sabia. Sim, porque tudo fica à mostra, não é? Todo o plano, não é? Está à mostra, as costuras estão à vista, então aprende-se a técnica melhor do que com os bons livros, em que tudo está escondido. É uma escola, não é? Uma escola. Parece tudo natural e não chegamos à fórmula de como é que se faz Esta parte aquilo. pode ser o elogio dos maus atores. Não, mas eu acho como o Fernando, por exemplo, eu como encenadora, se por acaso acho que o ator ou a atriz não chegou lá, eu sinto sempre que desta vez eu não consegui encontrar o caminho certo para fazer com que ele desse o melhor que tinha para dar. E às vezes há atores com quem eu trabalho 2 vezes e que sinto naquele espetáculo eu consegui chegar ao sítio, há uma espécie de interruptor para comunicar com aquela pessoa e para tirar o melhor dela, e desta vez eu não fui capaz, portanto o problema é meu também. E também passa muito pela relação entre os atores, entre os encenadores, entre as equipas todas. E às vezes mesmo quando já é a segunda vez que trabalhamos, não é? Eu sei, daquela vez eu consegui e desta vez não. E quando se é encenador e quando se tem, por exemplo, uma equipa, é muito curioso a maneira como se conduz, sem pôr em causa que eles também são criadores, mas como se conduz cada pessoa, o que se diz em cada momento, o que se deixa experimentar, o que não se deixa falhar, é uma arquitetura muito interessante. Isso que a Joana estava a dizer é essencial, que o teatro é um artesanato do humano, não é? Completamente. E portanto estas coisas que também são discutidas no livro, mais prosaicas ou então mais políticas, do que é a vida real, né? De ter dinheiro, de o que é que acontece quando o ator fica doente, ou quando não tem papéis, simplesmente, quando se esquecem dele. Sim, e quando é que arranjamos um sistema de segurança social que dê para o trabalho dos atores, que é muito específico. Isso interfere, além de claro, do elenco, do resto das pessoas, de quem é o encenador, do texto, isso interfere no próprio trabalho, né? Porque o material do ator é a sua pessoa. Sim, se a pessoa nunca está segura de saber se vai ter emprego, se vai levar salário para casa ao fim do mês, se vai conseguir. Depois os atores também têm mulheres e maridos e filhos e pais e querem fazer viagens. Sim, querem ter uma vida. É bonito o mito, não é, do palhaço que chora nos bastidores e que depois faz rir as pessoas. Isso é muito verdade, não é? Eu conheço vários atores, conheço vários espetáculos, isso é muito verdade, e viva o palhaço. E a palhaça, mas não podemos deixar que seja demasiado assim. Justificar com isso que mais não se fala. Mais do que justificar, desculpa, Jacinta, às vezes é achar que é isso que faz com que o ator seja genial, ou a atriz seja genial. É o passar fome. É esta precariedade, é esta insegurança, é o dar tudo naquela noite porque não se sabe como é que é o dia seguinte, quer dizer, não é isto que faz as pessoas Mas há uma geniais. diferença grande entre quem faz teatro
e quem faz as tais novelas de televisão. É uma coisa completamente diferente, não é? Mas essas pessoas também... São mundos completamente diferentes. Essas pessoas ganham melhor durante um certo... E repara, Pronto, desculpa, Fernando. Peço desculpa, não, mas repara uma coisa. Uma pessoa mete na cabeça um texto que vai no dia anterior para dizer no dia seguinte. E portanto, aquilo vai ser captado em termos de ciência. Não tem tempo nenhum para amadurecer rigorosamente nada do que está a fazer. O ato é um ato absolutamente exterior, que depois é montado e tal, e portanto a arte do parecer aí coincide exatamente com a absoluta ausência de qualquer interioridade, não é? O trabalho do ator é uma coisa completamente diferente, quer dizer, para já, quando abordamos um trabalho de criação, seja a partir de um guião, seja se é a partir de um texto de um Chekhov, ou se é a partir de qualquer coisa que tenha essa profundidade e essa complexidade, essa ressonância histórica. Ainda agora estava ali o tio Vânia aqui há 2 dias e de repente aparece lá Kharkiv para a esquerda, Kharkiv para a direita, e eu disse, isto Kharkiv está agora todos os dias na televisão. Ninguém sabia onde é que era Kharkiv, claro. Não é? E portanto há todo um conjunto de coisas que tem a ver com um pressuposto muito, muito importante, que é, quando abordamos isto em conjunto, e é um trabalho de conjunto, é um trabalho de contracena, é um trabalho que tem a ver com uma relação ao espaço, é um trabalho que tem a ver, por exemplo, com a ausência absoluta de interferências externas no ambiente do ensaio. Quer dizer, se passa um avião, se passa não sei o quê, se ouve o grito da gaivota, o ator está tramado, o ator está tramado porque aquilo distrai, desconcentra, cria desatenção. Quer dizer, e com esse clima, o ator, há uns que são dirigidos, no sentido de dirigir o ator, há um trabalho de direção do ator, há outros que são completamente, não se deixam dirigir, têm um plano próprio muito profundo, muito forte, muito coerente, e vão seguindo o seu caminho ao longo dos ensaios, e o encenador ou vai por via indutiva, ou vai por via direta e usa todas as estratagemas e às vezes diz uma coisa à outra para aquele ouvir. Portanto, há muitas maneiras de levar as coisas para a frente. Laboratório humano, como dizia o Jacinto, porque criam-se relações de tensão, de grande intimidade. Isso, por exemplo, é uma dimensão que é central e que são essas que depois permitem que às vezes alguns atos exteriores tenham essa força interior. Essa parte dos bastidores e das relações que se criam e das relações que se destroem, porque deve haver muitas também é uma coisa que interfere muito com um ator, não é? Sim, se calhar eles poderão falar melhor disso. Mas eu queria só ouvir do ponto de observação, porque é uma coisa que eles, enfim, já lá vou, mas vivem isso todos os dias. Sim, mas um o Jacinto acabou por observar isso, não é? Essa sim, terceira e mesmo pessoa como dramaturgo já percebi isso por outros lados. É um trabalho muito pessoal, não é? E os artistas e os atores especialmente são gente apaixonada. Isso é um dado importante, né? Não se faz isto só porque sim, faz-se porque é a vida toda que está ali investida, né? Com grandes dificuldades às vezes, mas é uma paixão e pessoas apaixonadas juntas ou se apaixonam ou se podem, ou há grandes conflitos, isso sem dúvida. E isso por vezes acaba bem, dá resultados criativos espantosos. Eu já estive em processos em que as pessoas zangavam-se, gritavam, chateavam-se e depois encontravam-se e depois o espetáculo era bom, e também casos em que não. Mas isso é um bocadinho como são todas as relações, não é? É mais intenso. Sim, é intenso. Neste meio. Sim. E também porque as pessoas têm que estar juntas a falar daquilo, não há maneira, o laboratório está fechado, não é? Tem de se resolver naquele momento, as coisas ficam, naquele ensaio as coisas não saem dali, têm de ficar resolvidas ali. Mas em relação à outra questão da televisão, também é preciso dizer que os atores são atores de teatro, mas também atores de cinema e atores de televisão, e não há nenhum mal nisso, e são lugares técnicos diferentes, não é? Se calhar mais exteriores, não é? Como dizia eu estava a falar do mais vulgar, não é? Claro.
da lógica mais industrial. Mas mesmo do ponto de vista do trabalho do ator, são muito diferentes, não é? São muito diferentes, porque há o lado técnico, isto aqui que nós estamos a fazer, de câmaras, tem de se olhar para ali e não para ali, e se calhar corrigir isto é fulcral, não é, para o trabalho do ator. Para mim é uma dificuldade, é uma linguagem que eu domino muito pouco. As poucas vezes que faço televisão estou completamente sem perceber o que é que está a acontecer. Depois, a partir de certa altura, perdi a vergonha e pergunto. Porque, não é? Em vez de estar a fazer figura mas eu acho tonta... que é verdade também da experiência de quem vem do teatro, depois consegue chegar a esse lugar técnico e é uma marcação, é preciso parar ali, é preciso olhar mais assim ou assim. Precisas de tempo, de experiência. Sim, mas o resto está lá, não é? O resto, a intensidade, mas às vezes podes fazer melhor uma coisa do que outra. Eu acho extraordinário trabalhos que certas pessoas fazem com textos que não são de todo obras-primas e o que conseguem fazer com aquilo. Há atrizes e atores que fazem cenas de televisão que eu acho extraordinárias, não é? Porque o material de partida às vezes não é o melhor e conseguem fazer. Mas eu acho que, e voltando um bocadinho à questão da formação, a formação pode ser superior, como foi no meu caso, mas depois não acaba nunca aí, não é? E depois um ator no outro dia estava a falar isso com uma amiga mais nova, um ator é tanto melhor quanto melhores são as oportunidades que lhe surgem. Claro. E aí é que quando... Vai-se superando sempre. Sim, quando tens menos trabalho, não é só a questão financeira, é a questão da autoestima e também é a questão da oportunidade, não é? Porque não desenvolves certas capacidades que poderias desenvolver se tivesses mais experiência, trabalhasses com pessoas diferentes, etc. Isso às vezes portanto, é um problema cá, não é? De informação, de saber que as pessoas tendem a trabalhar muito em círculos fechados. Acho que o sistema aí podia estar mais... Tendem a ser catalogadas ou mais a dizer, esta pessoa não porque está a trabalhar naquele sítio, ela não está livre para fazer isto, ou aquela pessoa não porque agora faz televisão, ou aquela... É um meio tão pequeno que... Ou, por exemplo, quando se começa a encenar e as pessoas começam a pensar, não, ela agora não é atriz, ela quer fazer os espetáculos dela. Pronto, pensam por nós, não é? Claro. Por isso é que eu decidi, sempre que tenho vontade de convidar um ator ou uma atriz, mesmo que eu acho que ele esteja cheio de trabalho, eu telefono na mesma. Porque aquela pessoa vai ficar a saber que alguém se lembrou dela e que queria muito trabalhar com ela. E porquê decidir por ela? Porque se calhar até lhe sai ali olha, não me tinha percebido disso, mas... É isso. Bom. Mas esta questão das oportunidades, há um grande encenador francês, Antoine Vitesse, que falava disso como um ator relaciona-se com aquilo que a gente pode chamar uma cultura de papéis. Isto é, tem a ver com aquilo que faz. Quer dizer, se faz um Arlequim, se depois tem a oportunidade de trabalhar um texto em que faz o Nícia do Maquiavel, se depois trabalham para um Goldoni, se passa por uma experiência e entra na Ilha dos Escravos do Marivaux e tal, e vai fazendo um percurso, que é um percurso destas coisas ricas, destes materiais. É evidente que esse ator, depois, ao fim de um certo tempo, se faz o Ricardo III, ou se faz a Lady Macbeth, ou qualquer coisa do género, ele vai incorporando todas essas experiências num quadro que, no fundo, acaba por ser uma espécie de biografia de palco, não é? Claro. De currículo de palco. Claro. E isso faz com que, de repente, tu vês um ator, por exemplo, um ator que tenha feito um percurso no chamado teatro público em França ou na Alemanha, desde os seus 20 e tal, e a gente vê-o depois aos 45 ou aos 50, como por exemplo o Wutke, que é um ator do Berliner Ensemble, a fazer o Arthur Huy, que é uma coisa que passou aqui no Centro Cultural de Belém. Sim. De repente era um tipo com uma capacidade de fazer tudo que vinha dessa escola, dessa cultura dos papéis. E portanto as oportunidades, algumas que têm a ver com a sobrevivência, algumas não educam, deseducam. Pois, que acabam por causar mais mal do que bem. Principalmente se tu só fazes coisas más e o teu percurso desse ponto de vista das oportunidades de trabalho que vais tendo é pobre, aquilo que resulta disso é pobre. Vai começar a entrar em oportunidades cada vez mais semelhantes, ou seja, é uma má e portanto a seguir já não o convidam para uma boa, precisamente pelo que a Catarina estava a dizer. E é uma lógica de receita, de resposta pré-feita, não é criação,
Já se sabe qual é o pedido e já se sabe qual é a resposta. Claro. É uma engrenagem. Falaste de cultura de papéis e isto começou tudo a voar. Foi um drone, passou por aqui. A cultura de Mas eu papéis acho que mesmo os está tremendo. trabalhos maus que eu achei maus, que tive de fazer, eu acho que me Ensinaram qualquer eu coisa acho que também. sim. Lá está, Claro, aquela claro, eu coisa acho do que sim. aprender a Claro que cozer. ensinam, mas a pessoa não pode passar de um trabalho mau para um trabalho mau Claro para que um não, trabalho mas mau eu para um houve uma trabalho mau, altura da minha para vida ter em um que fiz salário ao 2 fim ou do 3 mês, não é? trabalhos maus Sim, sim. seguidos e Claro. foi muito violento, mas... Mas como é que se Ora, aí ultrapassa está. essa parte do o Deste um salário coice, não é deste um certo, o coice. convite não é certo e não há uma rede, não é? Ao Sim, contrário mas das houve outras alturas da minha profissões. vida em que eu tive de aceitar coisas em que eu pensava, se eu estivesse na plateia já te tinha atirado com qualquer coisa à cabeça. E isto era uma coisa medonha, porque eu sempre que fazia em Lisboa inventava uma desculpa, dizia que ia à piscina ou ao médico ou não sei o que, para ninguém ir ver. E por exemplo, nesse aspecto acho muito mais simples ir fazer um trabalho de televisão ou de qualquer coisa, uma pessoa vai lá, vem para casa, fica sossegada e fez as coisas como devia fazer, do que fazer teatro todos os dias em que não se acredita, é de uma violência. Por outro lado, a televisão fica registada para sempre. Ainda Exato, assim, mas também. fisicamente é sempre o teu Sim. corpo que está lá, portanto eu só consigo assemelhar a outra situação de trabalho que não é nada própria, pronto, porque é mesmo, porque é o teu corpo que está ali todos os dias a sujeitar-se a uma coisa Sim. que é extremamente violenta para ti, e tu Pois. não podes enfiar-te no buraco porque ele não existe. Mas há outra lógica de violência aí, porque quando tu fazes uma coisa boa e muito boa e estás 1h30 em cena, ou estás 2, ou às vezes até 4 horas, como já me aconteceu estar em cena 4 horas, de facto quando acabas o espetáculo estás completamente esgotado. Claro. E o que sucede durante esse tempo longo de estar em cena é como estás no arame lá em cima. E qual quer dizer, porque Durante 4 horas. porque tu tens um texto incorporado que sabes de cor, não é? Saber de coração, como diz o Steiner, e tu estás ali em permanente risco, quer dizer, tu não sabes quando é que de repente aquela coisa que se chama memória te vai trair. E tu estás sempre ali numa tensão lixada e dizer... Isso agora me vem a branca, isso agora... E há pessoas que têm um funcionamento em relação a isso que é tremendo e que pum, 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 pum. Mas a pessoa isso, sente isso quando está no palco. Um ator muitas sente vezes, isso sempre. muitas quando- vezes. Então antes de entrar, o momento imediatamente antes de entrar é um pavor, quer dizer... e depois entras e estás lá e a entrada correu bem e tal... E a coisa tranquiliza-se, mas o momento inicial é explosivo, é de alta tensão, muitas É de vezes alta tensão. Vai-se aprendendo a lidar com isso, mas essa ideia de que tudo pode desaparecer da cabeça, eu acho que existe sempre. Eu nunca tive assim nada muito grave com isso, mas há essa, e não é só a memória que pode falhar, há uma série de coisas que podem falhar também, não é? Sim, Do ponto de vista pode, técnico, sim, de tudo. cair uma coisa qualquer, Sim, e da relação essa luz. e da relação com o público, como é que há um processo de sedução constante, não é? De como é que eu agarro estas pessoas durante este tempo, como é que eu as conduzo sem exercer qualquer tipo de demagogia ou de narcisismo ou violência. Sim, ou violência. Não, mas é um processo nem que não seja há um processo de comunicação sempre, não é? Não, e há acho que há uma certa ironia, que é, do ponto de vista do espectador, os atores que se entregam mais a esse vazio da branca potencial são os melhores, aí está. São os que, quando a frase aparece como se fosse naquele momento, como pela primeira vez. Isto é muito importante. Isto é o mais difícil isso é o do mais nosso difícil. trabalho. As pessoas dizem, como é que decoraram tanta coisa? Eu penso, decorar não é nada. O problema é depois dizer isto todos os dias, como se fosse a primeira vez. Aí está. Como é que isto se faz? Como é que não cristaliza? Como é que não decoras a situação, não é? Se eu todos os dias tiver que atender um telefonema num espetáculo com uma notícia péssima, eu todos os dias tenho que reagir como se aquilo fosse a primeira vez. Não posso pensar que já sei que o telefone vai tocar. O espanto inicial. É incrível. Não é? É muito difícil. Isso eu acho muito difícil. Mesmo. E quando uma pessoa vai envelhecendo, há medo de haver ainda menos papéis, ainda menos solicitações. Problemas de memória também, estamos Sim, a ver. Ainda mais problemas de memória, ainda físicos. mais fragilidade. Essa conversa é para mim, não é? Não, para mim também, porque todos caminhamos para lá. Exato. Mas é verdade isso, eu já tive brancas e estar de repente
7 a 8 segundos no abismo, e depois como é que eu saio disto? 7 a 8 segundos é uma eternidade. Então, vais dizer, e há o tal de subtexto, que não é esse de que se fala, é outro, que é agora o que é que raio eu vou fazer, pá? E estar com frieza de espírito suficiente para depois arrancares de uma maneira qualquer, e de repente, se a coisa não vem, o que acontece às vezes é voltar 3 falas antes. E de repente voltas a fazer o mesmo texto e dizes assim: estes camelos não vão perceber nada disto, porque não vão topar que a gente está a dizer isto 2 vezes. Eu peço desculpa aos camelos, porque na realidade às vezes é assim. Já me aconteceu fazer espetáculos. Eu lembro-me de uma vez em Santiago do Cacém, se não me engano até com o João Lagarto, em que andámos ali à volta um bom bocado. E ninguém percebeu nada. Não, nesse dia o espetáculo cresceu para aí 5 minutos, porque nós voltámos 5 minutos para trás. Ninguém percebeu nada, porque pensavam que era assim. Era intenso. Era pós-moderno, era coisa, o princípio da repetição. Mas pode ser que a malta aprenda, se a gente fizer 3 vezes a mesma coisa, quem vai decorar são eles. Não, o Jacinto conta há uma história que está no livro que eu posso dizer que é minha. Eu tive uma branca na vida, assim grande, e eu só tinha uma marcação no espetáculo. Marcações são as movimentações que nós fazemos e que repetimos, não é? E eu não me ocorria nada, absolutamente nada, e era um monólogo. E a única coisa que eu sabia é que a certa altura me sentava numa cadeira. E fui sentar-me na cadeira e aquele texto daquela altura apareceu. E o corpo E tem esse uma... espetáculo ficou 5 minutos mais curto. Talvez, não sei, mas o corpo também tem uma memória. É isso. Se eu souber que agora faço assim, aquele texto vai aparecer. Aquilo vai surgir. É incrível. A cadeira sabia o texto. Exato. A cadeira sabia o texto. Não, mas isto é mesmo assim, porque há uma memória que é uma memória física, contextual, e que tem a ver também com estímulos exteriores, porque até em relação ao trabalho da luz. Eu sei perfeitamente que aquela frase ou aquele ataque tem a ver com um projetor que se acende naquele ponto ali, aquela coisa entra-me no olho, está a ver? Isto é uma contracena com uma criatura com quem não consegues falar, mas com quem acabas de falar, não é? E todo este complexo de coisas é que faz com que em cena uma pessoa acabe por fazer essa coisa que é dar sentido ao que está a fazer, não é? Porque é um processo automático sem ser nada automático. É isso. Exatamente. Já sinto muito rapidamente o que é que foi mais chocante neste trabalho dos bastidores do que é um ator. Chocante. Foi talvez a parte política sobre o estatuto do artista e a segurança social, perceber que ainda se está a discutir uma coisa tão básica. Foi aprovada agora, não é? Mas ainda tem muito trabalho para fazer. Exato, e que ainda não se sabe muito bem como é que vai ser aplicada e ainda parece haver buracos que permitem a precariedade no desenho do sistema tal como ele está, e isso foi o mais chocante, sinceramente. E também, mas está ligado a isso, a questão do envelhecimento que estávamos a falar há pouco, da terceira idade, não haver solução à vista no horizonte para atores mais velhos. Isso foi o mais a falta de proteção social que é o mais... Exatamente. E falta de trabalho, não é? Aquilo que perguntava há bocado, esta ideia, o modelo de companhias que cada vez menos existe, não é? Tinha essa coisa de conviver em várias gerações e das pessoas irem... E havia um certo suporte também, não é? E tinham oportunidade, começavam por fazer as ingénuas e acabavam por fazer as rainhas, pronto, isto numa perspectiva muito clássica. Mas é verdade, é isso mesmo. E agora... uma atriz ou um ator nós vivemos mais tempo, mas uma atriz ou um ator é velho muito cedo, não é? Muito cedo é velho para fazer determinadas coisas. Há muitos papéis de velho para fazer, mas mas contrata-se pessoas novas e maquilha-se. É um bocadinho. Muito, porque há então há 20 e tal escolas que põem cá, entre escolas profissionais, escolas de nível superior, escolas de nível universitário, põem mais de 400 rapazes e raparigas cá fora todos os anos. São centenas e centenas que estão para aí. O que é que vão fazer? Quer dizer, se houvesse um sistema de teatros públicos organizado, não é, com grandes elencos, com companhias estruturadas, espalhados pelo país, quer dizer, resolvendo um problema que tem a ver com
com essas assimetrias que tanto se fala e nunca se resolvem, e que as autoestradas não resolveram de maneira nenhuma, porque as autoestradas... Ajudam-nos a chegar lá, mas depois não há espetáculos Ora, para aí montar. está, não ajudam a fazer turismo, mas não ajudam a... E até há espaços, às vezes, mas espaços vazios, Exato. sem orçamento, sem diretores. Sim. E esse é o Sem problema equipa. central. Há muito Agora, trabalho a fazer. Muito obrigada aos três. Deixa-me só O dizer nosso aqui tempo uma- está aqui posso- mesmo no finzinho. Força. o ator acende a boca, depois os cabelos, finge as suas caras nas poças interiores. O ator põe e tira a cabeça de búfalo, de veado, de rinoceronte. Põe flores nos cornos. Ninguém ama tão desalmadamente como o ator. O ator acende os pés e as mãos. Fala devagar. Parece que se difunde aos bocados. Bocado de estrela, bocado de janela para fora, outro bocado gruta para dentro. O ator toma as coisas para deitar fogo ao pequeno talento humano. O ator estala como sal queimado. Herberto Helder. Muito obrigada, Fernanda. Com isto nos despedimos, com este pedaço de poesia fantástica e que descreve muito bem realmente o que é ser ator. Ser ator em Portugal é o novo livro de Jacinto Lucas Pires, é o novo retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e aqui nos despedimos do Jacinto, da Catarina e do Fernando. Obrigada aos três Obrigado, por se darem este bocadinho obrigado, também aqui. E nós cá nos encontramos na Casa da Cerca em Almada para outros retratos. Muito obrigada.